Novo Testamento, lição de número 85. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Se essa é a primeira vez que você participa deste programa, saiba que nunca é tarde demais para começar a estudar a Palavra de Deus. Iniciamos este curso com o livro de Gênesis e agora estamos quase no final da Bíblia. Este é o terceiro programa dedicado ao estudo da primeira epístola de João, localizada quase no final do Novo Testamento. Como já vimos anteriormente, o propósito desta epístola é fazer com que todos os que creem realmente creiam e então tenham a certeza da salvação. Podemos dizer que a palavra-chave que define o propósito desta epístola de João é certeza. João explicou por que estava escrevendo esta carta. Ele fez a mesma coisa quando escreveu o quarto evangelho, e nesta epístola ele explica que está escrevendo para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo saibam ou tenham plena certeza da salvação. Quando estudamos o evangelho de João, destacamos todas as passagens nas quais ele nos exortou a crer. Nesta epístola devemos destacar todos os textos em que João afirma que podemos ter certeza da nossa salvação. A salvação é uma questão crucial para todos. Devemos ter certeza dela. É por isso que essa epístola está no final do Novo Testamento, porque Deus não queria que esta questão vital sobre a salvação fosse uma dúvida para os que creem. Portanto, Ele não quer que a questão da salvação seja uma dúvida. Deus quer que tenhamos certeza da nossa salvação. Por isso, este é o enfoque de nosso estudo hoje. Aliás, este é o enfoque dos primeiros 16 versículos desta carta, nos quais descobrimos a bússola da certeza, que possui 8 pontos. A epístola começa falando sobre estes 8 pontos. Nestes versículos, João conta sobre o que ele falará nesta carta. No capítulo 2, João acrescenta mais alguns pontos nesta bússola da certeza. Na verdade, esses pontos são evidências sobre as quais podemos basear a nossa certeza. Não vou usar o tempo do programa de hoje para ler o capítulo 2, mas eu quero esclarecer que nesta passagem encontramos outros pontos para a nossa bússola da certeza. João fala, por exemplo, que podemos saber que acreditamos e que, portanto, temos a salvação quando amamos o nosso irmão. A pessoa que ama seu irmão, afirma João, está em Cristo. Essa pessoa é um cristão verdadeiro. Mas aquele que não ama seu irmão ainda está nas trevas, ainda anda nas trevas. Portanto, outro ponto da bússola da certeza é o amor pelo irmão. Preste atenção nessas palavras do capítulo 4 de 1 João. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. João usa diversas vezes esse argumento em sua carta. Creio que João, assim como Pedro, era analfabeto e que provavelmente tenha tido que ditar esta carta. Por isso, tanto as cartas de João como as de Pedro são como se os dois estivessem abrindo seus corações. E por isso a redação não obedece uma ordem ou lógica rígida. E são diferentes, por exemplo, das epístolas de Paulo como o livro de Romanos. João afirma várias vezes nessa carta que uma das maneiras de saber se realmente temos a vida eterna é quando amamos o nosso irmão. No capítulo 2 ele afirmou, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Esse mandamento é antigo porque o mais antigo de todos os mandamentos era para amar a Deus e mais tarde Jesus reforçou o mandamento, dizendo que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Esse mandamento antigo está nos livros de Deuteronômio e Levítico no Velho Testamento.
O mandamento para amarmos nosso próximo e nosso irmão e aqueles que interceptam a nossa vida, isso é muito antigo. Por isso João diz que não estava escrevendo um mandamento novo. Ao mesmo tempo que ele diz que estava escrevendo um mandamento antigo, também afirma estar escrevendo um mandamento novo, porque foi assim que Jesus se referiu ao mandamento por ocasião da última ceia, quando se recolheu com os 12 para a última ceia, depois de tê-los treinados durante 3 anos. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão, se vocês são meus discípulos. Então, se vocês me amarem, e amarem uns aos outros. Segundo João, esse mandamento era ao mesmo tempo novo e velho. Quando você achar que está aplicando esse mandamento velho e novo, saberá que está diante de uma das bases da certeza da salvação. Se você realmente ama a Deus e a seu irmão, então você sabe que tem a vida eterna. No capítulo 2 encontramos outro ponto da bússola da certeza. Sabemos que temos a vida eterna quando amamos nosso Pai, mais do que amamos o mundo. Esta passagem do capítulo 2 é muito importante e você já deve estar familiarizado com ela. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é mais um ponto da bússola da certeza. Você ama a Deus? Você ama a Deus de verdade? E se ama, você ama a Deus mais do que o mundo? Será que você não é possuído pelas coisas desse mundo? Se você é possuído pelas coisas desse mundo e a única coisa que consome seus pensamentos e paixões são as coisas deste mundo, são os jogos que o mundo joga, então você não tem certeza da salvação. João estava se referindo ao esquema desse mundo. Existe um esquema do mundo que envolve um sistema de valores, um estilo de vida e uma filosofia própria. João estava dizendo que se você vive para essas coisas e elas são sua maior motivação, então você não ama a Deus. Mas se você ama a Deus mais do que ama o esquema ou o sistema desse mundo, então você possui mais um ponto da bússola da certeza. Você sabe no que crê e que tem vida eterna, porque crê numa realidade na qual ama o Pai muito mais do que ama o sistema deste mundo. João continuou mostrando outros pontos desta bússola da certeza. Lembre-se de procurar por estes pontos na epístola de João. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. João estava dizendo que eles sabiam porque sabiam. Está difícil de entender o que estou falando? Bom, o que João estava dizendo é que ele não tinha escrito porque eles não sabiam da verdade, mas justamente porque sabiam. E não existe mentira na verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina, acerca de todas essas coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Essas palavras de João são muito parecidas com o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Paulo afirma que aprendemos pelo que vemos, talvez um livro ou pela observação. Aprendemos com olhos, mas também com os ouvidos e com o coração. Podemos aprender com o que ouvimos, com uma palestra ou uma conversa. Aprendemos também pela porta do coração ou pelo centro da nossa vontade. Ter vontade de aprender faz muita diferença no processo de aprendizagem. Na primeira carta aos Coríntios, até parece que Paulo era um psicopedagogo. No capítulo 2 desta carta, ele afirmou que se queremos aprender a respeito das coisas espirituais, não basta aprendermos com os olhos, ouvidos e coração. Mas temos que aprender também com o Espírito, porque, de acordo com Paulo, o que é espiritual se discerne espiritualmente. Portanto, se alguém não tem o Espírito Santo, nunca aprenderá acerca do que é espiritual. O homem que não é espiritual, explica Paulo no versículo 16 desse capítulo, não consegue entender o que é espiritual. Não importa se a pessoa tem um diploma de doutorado, se ela não for espiritual, não entenderá as coisas do Espírito. O que João está dizendo nesta carta assemelha-se muito a tudo isso que Paulo falou.
João usa a palavra unção, conforme lemos no versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. No versículo 27 lemos: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é a verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Essa unção tem a capacidade de nos ensinar. Essa unção que é real, nos ensina coisas espirituais. E quando isso acontece, temos outro ponto dentro da bússola da certeza. Você não conseguiria entender tudo que a unção lhe ensina se você não estivesse em Cristo e não tivesse a vida eterna. No grego original do Novo Testamento, a palavra usada para unção foi carisma. Portanto, você poderia ler 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27, trocando a palavra unção por carisma. Em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo para a igreja, ele usa a palavra grega carismata. Paulo se referiu à pessoa em quem os dons do Espírito se manifestam como carismata. Os versículos 20 e 27 deste capítulo de 1 João estão falando do Espírito Santo, que assumiu residência no seu coração, e é a razão por que você conhece o que conhece espiritualmente. Você não precisa de um professor, porque o Espírito Santo que vive em você é o seu professor. Se o Espírito Santo vive em você e você tem esse aprendizado direto dele, você tem uma das evidências ou um dos pontos da bússola da certeza da fé. Quero deixar um desafio com vocês. O objetivo principal da Epístola de João é a certeza. Esta linda epístola não foi escrita para lhe dar uma certeza errada. Por isso eu o desafio a orar e ler cuidadosamente esta epístola de João. Se você acompanhou comigo esse estudo sobre a bússola da certeza, já deve ter pensado sobre qual é a sua convicção ou certeza em relação à sua salvação. Esse é o propósito da primeira epístola de João, a certeza da salvação. Mas esta bela epístola não foi escrita para lhe dar nenhuma certeza falsa ou enganosa. Por isso, leia outra vez essa carta, acompanhando os pontos da bússola da certeza. Se depois disso você ainda tiver dúvida quanto à sua salvação, então leia o Evangelho de João, destacando todos os versículos nos quais João diz para crer. E aí então volte à Epístola de João para descobrir como saber o que você realmente crê. A primeira carta de João oferece um indicador para os pastores. Uma das dicas é a seguinte: aquelas pessoas que têm discernimento espiritual estão realmente em Cristo. Isso é sinal que tem o Espírito Santo nela. João falou no capítulo 2, versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. No versículo 27 a gente lê: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. A palavra grega usada para a unção nestes dois versículos foi carisma. O que isso significa para nós? Nesses dois versículos o Espírito Santo está nos dizendo que temos carisma, que nós o temos, e que ele nos revela coisas espirituais. O Espírito Santo é nosso mestre. João está falando a mesma coisa que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2. Temos o Espírito Santo em nossos corações que é capaz de nos ensinar. Por isso não precisamos de ensino humano. Conheço um homem que ficou preso num país estrangeiro dentro de uma solitária durante 2 anos e meio. No primeiro Natal que ele passou encarcerado, um padre o visitou e o presenteou com uma Bíblia. Durante quase 3 anos ele leu aquela Bíblia dia e noite. E sabe de uma coisa? Aquele homem conhece a Bíblia de capa a capa. Detalhes. Ele não precisou que ninguém o ensinasse. O Espírito Santo foi seu mestre. Você acha que isso é possível? João diz que é. Basicamente ele afirma: prestem atenção, se vocês realmente têm a vida eterna, então tem uma unção, tem a Cristo, tem um poder. E esse poder ensina tudo. Por isso vocês não precisam que nenhum homem os ensine. Quem você acha que dá o discernimento espiritual de forma que, quando você abre a Bíblia, sente que alguém está colocando todas as suas ideias no lugar? E quando você estuda a Bíblia, é como se houvesse uma voz dizendo: isso combina com aquilo que você ouviu no sermão do pastor, isso se encaixa com o que você aprendeu na escola dominical. De acordo com Paulo, é o Espírito Santo que faz isso. Ele ensina coisas espirituais para pessoas espirituais. João afirma que existe outro ponto nessa bússola da certeza. Se temos discernimento espiritual,
Sabemos que temos o Espírito Santo e a vida eterna. Poderíamos dizer que a base doutrinária da comunhão da Igreja do Novo Testamento é bem definida. Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Esta é a base da comunhão da Igreja no Novo Testamento. Jesus é Senhor. João coloca esta ideia de outra maneira e estabelece um teste doutrinário. O que você acredita a respeito de Jesus? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. João não foi nem um pouco sutil. Ele disse em alto e bom som. A pergunta que deve ser feita para descobrir o posicionamento doutrinário ou teológico de alguém é: você acredita que Jesus é o Cristo? Já ouvi pessoas dizerem: Jesus não era o Cristo. Havia alguma coisa de Cristo nele, assim como em Buda e em Gandhi. Muitas pessoas têm algo de Cristo nelas, mas isso não quer dizer que Jesus fosse o Cristo. João explica, se alguém afirmar tudo isso aí que eu acabei de falar, essa pessoa é anticristo e é mentirosa, porque Jesus é o Cristo. Esta é a base doutrinária da comunhão da Igreja no Novo Testamento. Quando alguém afirma que Jesus é o Senhor ou que Jesus é o Cristo, o faz pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que o revelou. Esta é a base da sua salvação e da certeza da sua salvação. No capítulo 3, João afirma que existem dois tipos de pessoas neste mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. João afirma que é muito fácil diferenciar um do outro. Jesus disse: vocês os reconhecerão por seus frutos. Por isso, no capítulo 3, João afirma: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Essas pessoas vivem pecando como uma prática habitual. Mas os filhos de Deus não devem viver pecando, como se isso fosse uma prática normal, um padrão de comportamento. Em alguns trechos do capítulo 3 temos a impressão que João prega uma vida sem pecado. Por exemplo, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. João coloca de maneira bem clara: podemos diferenciar os filhos de Deus dos filhos do diabo pela maneira como vivem. O capítulo 3 possui um conceito muito importante. É necessário que você se lembre mais uma vez que no original grego o tempo verbal é contínuo. Portanto, João está dizendo que se uma pessoa é nascida de novo e está em Cristo, não vive pecando de maneira habitual e contínua. Claro, mas isso não quer dizer que ela nunca peque, nem que nunca pecou. Quer dizer que quando peca, ela cai em pecado, mas o pecado não é um comportamento natural para ela. Quando uma pessoa nasce de novo, seu padrão de comportamento muda. O pecado deixa de fazer parte da sua rotina habitual. É claro que ela peca. João deixou bem claro no capítulo 1. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas depois ele disse: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. João deixou bem claro que não é normal que um filho de Deus viva pecando. Precisamos nos conscientizar disso. Como deve ser a vida de um seguidor de Cristo? Não pode ser uma vida de pecado, tem que ser exatamente ao contrário. Se um seguidor de Cristo peca, mesmo que sendo provável que aconteça, ainda assim não é um comportamento normal. Existe um versículo que deve ser aplicado quando o seguidor de Cristo cai em pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Outro texto que pode ser aplicado quando um crente cai está no capítulo 6 de Gálatas, nos primeiros versículos. O povo espiritual é instruído a restaurar o crente que caiu com humildade, consciente que da próxima vez, qualquer um deles pode ser aquele que vai precisar de restauração. Mesmo assim, não é normal para um seguidor de Cristo pecar. Assim, o ponto da bússola da certeza no capítulo 3 é: qual é o seu padrão de vida? Quando um bandido vai a uma conferência missionária,
e levanta a mão na hora do convite, e vai lá na frente e professa sua fé, todo mundo se empolga. E às vezes as pessoas até aparecem na mídia dizendo que fulano agora é crente. Qual é a reação das pessoas quando isso acontece? Todo mundo fica esperando para ver no que vai dar. O que essa pessoa vai fazer da vida agora? Será que vai continuar fazendo as mesmas coisas? Se não houver mudança no seu estilo de vida, podemos concluir que, na verdade, aquela decisão não teve nada a ver com o novo nascimento. Mas, se houver uma mudança de vida, saberemos que testemunhamos um milagre de salvação. E esse tipo de milagre torna o Evangelho de Jesus Cristo muito empolgante. É maravilhoso ver os milagres do Espírito Santo, do Jesus Cristo vivo e ressurreto, restaurando vidas despedaçadas. Mas se essas pessoas pecarem, estarão quebrando o novo padrão de comportamento que deveriam ter. A mudança de comportamento de uma pessoa que se salvou é a base da nossa certeza. É um outro ponto na bússola da certeza. No final do capítulo 3, João tem outra palavra muito importante sobre certeza. Não sei se alguma vez você se sentiu deprimido. Esse texto nos mostra que os crentes também correm o risco de sofrer de depressão, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. É claro que você já sabe que nossos sentimentos são muito instáveis e podem mudar com facilidade. E por isso não podemos basear a certeza da nossa salvação em nosso coração tão vulnerável. Mas sobre o que João está falando nesse texto, será que ele está dizendo que quando nosso coração nos condena e nossos sentimentos nos condenam, está tudo acabado? Não. A palavra de João é muito positiva. Quando o seu coração condenar você, lembre-se que Deus é maior do que seu coração e do que seus sentimentos. A certeza da salvação não pode estar baseada nos seus sentimentos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo lemos: o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Por isso mesmo, quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Deus é maior do que nosso coração e do que nossos sentimentos instáveis. Vocês já devem ter ouvido falar das torturas que são impostas a prisioneiros em muitas partes do mundo e que muitos são submetidos à lavagem cerebral. Eles são privados de sono, confinados em solitárias, impedidos de ver qualquer tipo de luz, espancados, ameaçados de morte. Passam pela roleta russa, enfim, são totalmente fragilizados fisicamente e emocionalmente. Muitos de nós passamos por depressão e quando isso acontece, quando nossos corações nos condenam, devemos ter a convicção de que nossa salvação está baseada em nossa fé no Evangelho. Nossa salvação baseia-se no nosso caminhar com Deus e na nossa obediência aos seus mandamentos, principalmente o mandamento de amar uns aos outros. É isso que João compartilha conosco no final do capítulo 3. Quando você estiver lendo a primeira epístola de João, lembre-se de procurar quais são os pontos que dão certeza da salvação. Faça isso com atenção e em oração. Grife os textos em que João fala sobre a vida eterna, sobre como podemos saber que temos a salvação. Esta é a mensagem de 1 João. Minha oração é que você já seja salvo e que tenha certeza da salvação, mas se ainda não é, leia o Evangelho de João e ore a Deus pedindo que Ele o ajude a entender a sua palavra. E não esqueça de nos escrever. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.